Boa noite, caros consumidores e associados da ADECO. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa da Associação para a Defesa do Consumidor. É sempre um enorme prazer estar aqui semanalmente, trazendo temas à volta da defesa dos consumidores. Você que está a assistir o programa neste momento, é para si que a ADECO trabalha na promoção de direitos e deveres. Fique atento aos temas que foram pensados para ajudar a melhorar os problemas de consumo, com dicas, reclamações e esclarecimentos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Notícias da ADECO, saiba o que significa redirecionamento de execução fiscal no microprograma Informação Jurídica. Sugestões de como gerenciar o financiamento na rúbrica Educação Financeira. A voz dos consumidores sobre a prática de dar drops, caixa de fósforos ou qualquer outro produto como troco. Nestes dias, a situação vivenciada pelos consumidores na compra de passagens no Cais do Porto Grande, em Mindelo, não é considerada boa, devido às longas e demoradas filas de espera em sol escaldante. A ADECO foi ao Cais em São Vicente para ouvir os consumidores que estavam revoltados com as várias horas de espera, poucas informações e péssimas condições de atendimento. A situação ali na Cais Moda, você toia, é uma situação complicada, porque fila desorganizada em primeiro lugar e depois este fazer questão de pôr pessoas a esperar seu tempo e também, na minha opinião, o que é que eles podiam fazer? 2 filas para vender passagem para quem está para viajar para Santo Antão e para vender passagem para quem está viajar para Chile, para ficar mais fácil para todos nós e assim tem menos espera também, não estou a isso. E vou-te entrar número, às vezes vou-te perguntar, acho que a pessoa aqui é para dizer qual número já está, vou-te perder o tempo mesmo. Vou morar em São Centro, mas vou ter uma família em Santo Antão, por exemplo. Tem gente doente, tem gente que me esteja bem, mas espia a família, ainda vou ter que passar, vou ter que dias de espiar a passagem. Não dá que tudo vejo, bom, me esteja para Santo Antão, um canal onde é que tem muito mais fluxo de gente. Por isso que esse problema. Primeiro tem gente doente. Depois então vou ter uma família que vou criar. Por exemplo, vou ter uma férias ou vou ter um fim de semana que só vou poder fazer que é para espiar a família, vou poder bem, porque vou ter que passar uns dias de espiar a passagem. E gente vem todo dia, espiar a passagem para Santo Não tive problema a comprar passagem na hora que eu estava aí. Depois então como estava também, me tive que mandar, recomendam passagem, me tive que fazer foto de documento, que manda um sobrinho de minha que está a morar no Porto Novo, que ele vai comprar uma passagem que me voltar segunda-feira. Se não fosse assim, não podia estar lá. Um som de bem da Ribeira, de Metote, lá de como Santo Antão, por exemplo, para chegar no Porto Novo, por exemplo, onde não tinha passagem. Tá? Botei uma família lá, botei no trabalho, vou não poder, nem tudo vou estar de férias, é só um fim de semana ou não. Aí vou não poder, vai, rápido, vai chegar a família, que é uma coisa, por que esquece para outro barco? Porque tem, mesmo, se quer 3 viagens, 4 viagens, que esse barco, coisa, mas é insuficiente. Os consumidores mostraram-se insatisfeitos com as novas medidas de serviço de transporte público marítimo. De acordo com as entrevistas, a compra das passagens para viajar tem sido difícil, porque as pessoas têm que correr vários dias para o cais para conseguir o bilhete. A situação na caixa está resumida numa palavra só, injúria. Desde pela manhã de tentar um bilhete para ir para Santo Antão, ainda tem muita gente na minha frente, nem sabe se me bem o chá. Para mim é autêntica injúria. Eu vou-te passar fome, vou-te levar sol, vou-te levar, quer dizer, tudo o que é desconfortável. Alguém tem que responsabilizar por isso. Nem saber quem é, mas alguém tem que responsabilizar por isso. Não é normal. Imagina, mim tem número C52 ainda está na B. B tem que chegar até 100, depois então bem começar na C01, 02, para chegar na... Quer dizer que nem saber se ainda hoje não conseguir uma passagem para ir para a ilha. Porque isso não é normal num país que está a dizer é de desenvolvimento médio, não pode acontecer. E para mim aquele atendimento muito péssimo, que é para além daquele lugar ser pequeno, ainda a gente traz número, a gente não sabe nem qual é o número que a gente está. Ele anda num lugar aí que está a dizer qual é o número que a gente está. Uma hora assim, com o número mesmo, não sabe nem dizer qual é o número que está, se não poder esperar, se não poder fazer o demandado também. Mas a situação lá tem que mudar, que sendo assim nós não podemos. Assista neste momento o microprograma Informação Jurídica e saiba o que significa redirecionamento da execução fiscal com a jurista Ineida Lopes. Falar de redirecionamento da execução fiscal
Pressupõe que nós temos uma empresa que é incumpridora. Pressupõe que o imposto já passou pelas suas várias fases, chegou até a fase da cobrança e não houve o pagamento voluntário do imposto. Por conta de não ter havido esse pagamento voluntário do imposto, isto legitima a administração fiscal, a percorrido todos os meios legais, intentar uma ação de execução fiscal. Com que objetivo? O objetivo da execução fiscal é de fazer a penhora de bens da empresa para que a administração fiscal possa ser ressarcido pelo imposto ou pela dívida que a empresa tem para com a fazenda pública. Agora, chegando à fase da execução fiscal, passando as várias fases que um processo tem, nomeadamente a fase da penhora de bens, e constatando-se que, afinal, a empresa nem tem bens suficientes, bens próprios suficientes, para cobrir a dívida que se quer cobrar via execução fiscal, a administração fiscal tem a faculdade de poder solicitar ao juiz que a execução seja redirecionada para os sócios, diretamente para os sócios, na falta de bens próprios da empresa. Isso é possível? Sim. É possível porque os sócios de uma empresa respondem também pessoalmente, na medida e no limite das suas participações dentro das empresas que gerem, que administram. Então, em havendo necessidade de se executar bens próprios dos sócios, respeitando todos os trâmites legais, sim, pode-se fazer. Até ao limite da sua participação dentro da empresa, os seus bens podem ser penhorados. Mas, como eu disse, é uma faculdade. Sempre o juiz há de analisar se redireciona ou não a execução para os bens pessoais dos sócios ou se mantém como está. Para o programa de hoje, trouxemos algumas situações vivenciadas no Dia dos Consumidores, com entrevistas de rua sobre a prática de dar drops, caixa de fósforos ou qualquer outro produto como troco na hora das compras nos estabelecimentos. Segundo as informações recolhidas, essa situação já virou praticamente rotina em algumas lojas, supermercados ou empresas. Escute já de seguida a opinião de alguns consumidores que entrevistamos sobre esta prática. Sim, às vezes a gente vai a comprar na loja, às vezes toda a gente, em vez de quando escuta tem aquele dinheiro, isto toda a gente por exemplo, um caixa de foz, um Knorr, às vezes um drops, ou tem um chewing mesmo que está lá. Tem em alguns lugares, às vezes, isto a perguntar se vou querer, mas nem sempre em outros lugares te perguntar. Às vezes isto apanhar, isto entregar a gente que ele está lá, uns da gente dele louco, sim. Perguntar se por acaso aquele consumidor quer mesmo que ele drops, que ele caixa de foz ou o quê. Então já que eles devem, em todos os lugares, devem perguntar. Eles devem perguntar para saber se aquele consumidor está a aceitar aquele caixa de foz ou aquela coisa, que eles não vão no outro lugar. Se não vão no outro lugar, isto que gente pode entregar aquele caixa de foz como dinheiro. Tem uns que tendo um caixa de foz, mas aquele 5 escuro. Ok, mas se as obrigações de nós, aquele troco, para aquele troco não nos falta. Tem uns mini mercados também, eu vou botar que falta 2 escudos que devem vender bem. Tchau. Mas esses que estão assim, mas minta para comprar, estes vêm 5 escudos também, que a caixa de foz não aceita assim. Mas se as obrigações da minha troco, não aquele caixa de foz. Na maioria das vezes, os consumidores ficam sem opção, ou aceitam o troco em produto determinado por quem vende, ou ficam sem levar o troco. E se o consumidor não tiver o dinheiro para ir comprar e levar o produto que lhe foi dado para pagar a compra, será que o vendedor aceita o pagamento com o produto? Como já foi confirmado, o consumidor muitas vezes, quando vai fazer as suas compras, depara-se com situações de abuso dos fornecedores. A obrigação de ter moedas suficientes para o troco correto é do estabelecimento comercial e não do consumidor. Está na hora do consumidor exigir os seus direitos quando for o caso. Portanto, vamos começar a zelar que não sejam desrespeitados e não aceitar estas imposições.
Caro consumidor, vamos seguir agora com a nossa rúbrica Educação Financeira, que traz propostas de como gerenciar o financiamento com Yasmin Brito. Este tema está enquadrado no projeto Alfabetização Financeira, Poupança, Crédito Bancário e Endividamento, financiado pela Anne Franz Fund através da Consumers International e da Consumer Bank. Muitos de nós temos a percepção de que receber altos salários implica em uma vida financeira estável. Mas isso não necessariamente é uma verdade. Por isso, caro consumidor, não espere ganhar mais para aprender a controlar seu dinheiro. Uma boa educação financeira depende muito mais dos seus gastos do que dos seus ganhos. Faça o orçamento familiar ou individual. O orçamento é uma ferramenta para identificar e controlar as despesas de um indivíduo ou família para que estas não ultrapassem as suas rendas. Ao contrário do que muitos pensam, fazer o orçamento familiar não demanda conhecimentos profundos em finanças. O que você precisa saber inicialmente para ter um bom resultado é qual a sua renda líquida, ou seja, qual o valor você recebe efetivamente todo o mês. Quais são as suas despesas, isto é, os gastos que você tem mensalmente. É de suma importância saber que a renda líquida é o valor que se recebe efetivamente. Ele é o valor que sobra após terem sido feitos todos os descontos no pagamento mensal, tais como impostos, contribuição sindical, entre outros. Em relação às despesas, podemos dividi-las em duas categorias. Despesas fixas, aquelas cujo valor é fixo ou varia muito pouco e ocorrem praticamente todo o mês, independentemente do nível de consumo. Por exemplo, o aluguel. Despesas variáveis, aquelas cujo valor varia de acordo com a frequência e intensidade do seu consumo. Por exemplo, a alimentação. É claro que existem outras despesas, por isso é importante ter em mente que na elaboração de um orçamento familiar, todas as despesas devem ser listadas minuciosamente. Depois da identificação de todas as rendas e despesas, faz-se a seguinte conta. Subtrai-se as rendas das despesas e temos o saldo. Se o saldo for positivo, significa que a renda é maior que as despesas. Ou seja, o que se recebe é suficiente para pagar o que se gasta no curto prazo. Significa que você se encontra em uma situação financeira estável. Se o saldo for negativo, tem-se um problema. Porque a renda é menor que os gastos. Gasta-se mais do que se recebe e isso pode comprometer seriamente as finanças pessoais no longo prazo. Por isso, caro consumidor, não busque fazer um orçamento somente em momentos de crise. Mantenha um bom planeamento, mesmo quando estiver em uma situação financeira tranquila. Assim, quando as turbulências financeiras chegarem, sua família estará preparada. E o bom orçamento depende de nós. Tenha em mente que se não soubermos valorizar o dinheiro, ninguém o fará por nós. Chegamos ao fim do programa de hoje, agradecendo a si que nos acompanhou, em especial aos nossos associados. Reforçamos aqui o convite para que você seja sócio da ADECO. Não fique à espera que algo aconteça para associar-se. Contribua para esta causa que também é sua. Associando-se, você estará permitindo que a ADECO tenha todas as ferramentas precisas para se defender, se for o caso. Acompanhe o nosso trabalho semanalmente em 12 rádios, no Facebook, Twitter e assista os nossos vídeos no YouTube. Ou leia a nossa coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. A ADECO precisa de si, como também você precisa dela, e juntos seremos mais representativos. Contamos consigo no próximo programa na quinta-feira com mais temas de interesse do consumidor.